Eu nunca acreditei em histórias de hospital assombrado. Até trabalhar sozinho naquele corredor, de madrugada, e perceber que alguns sons simplesmente não deveriam existir. Meu nome não importa muito agora, mas na época eu tinha 28 anos e trabalhava como técnico de manutenção noturna no Hospital Municipal São Vicente, na zona norte da cidade. Era um emprego tranquilo, na maioria das vezes. Eu entrava às 11 da noite e saía às 7 da manhã, percorrendo os andares com minha caixa de ferramentas, verificando portas, lâmpadas, vazamentos, qualquer coisa que precisasse de ajuste rápido antes que virasse um problema maior. O turno da madrugada sempre foi meu preferido. Menos gente, menos barulho, menos olhares curiosos perguntando quando eu ia terminar o serviço. Eu gostava do silêncio, da sensação de ter o prédio inteiro só para mim. O São Vicente não era um hospital grande. 5 andares, sendo o térreo reservado para emergência e recepção, e os outros distribuídos entre enfermarias, centro cirúrgico e administração. O 5º andar era o mais vazio. Antigamente funcionava como ala pediátrica, mas desde a reforma de 3 anos atrás, haviam transferido tudo para o 2º andar e deixado o 5º praticamente desativado. Ainda mantinham algumas salas de arquivo morto, uma copa abandonada e 2 consultórios que ninguém usava. O corredor principal tinha uns 60 metros de comprimento, com portas de cada lado, todas trancadas, e uma janela grande no final que dava para o estacionamento interno. Eu subia até lá uma vez por semana, só para checar se estava tudo certo. Lâmpadas queimadas, infiltrações, esse tipo de coisa. Era sempre rápido, 10, 15 minutos no máximo. Mas na 3ª semana de outubro daquele ano, algo mudou. Era uma terça-feira, 2h20 da manhã. Lembro porque olhei o relógio antes de subir. O elevador fazia um barulho metálico irritante que ecoava pela caixa toda. E quando as portas se abriram no 5º andar, senti aquele cheiro característico de lugar fechado há tempo demais. Não era ruim, só parado, como se o ar não circulasse direito. As luzes do corredor estavam acesas, como sempre, aquelas fluorescentes brancas que zumbem baixinho e deixam tudo com uma tonalidade meio azulada, meio hospitalar demais. Saí do elevador e comecei a caminhar. Meus passos ecoavam no piso de linóleo cinza, aquele som surdo e repetitivo que você ouve em qualquer corredor comprido e vazio. Eu estava checando as luminárias, anotando mentalmente as que precisavam de troca. Quando ouvi, foi um som breve, distante, como se alguém tivesse arrastado algo pesado, mas longe, talvez no final do corredor. Parei, olhei para frente. Não havia ninguém. O corredor estava completamente deserto, as portas todas fechadas. Esperei alguns segundos, atento, mas o som não se repetiu. Pensei que talvez fosse do andar de baixo, viajando pela estrutura do prédio. Hospitais são assim. Sons viajam de formas estranhas, sobem por dutos de ventilação, atravessam paredes. Balancei a cabeça e continuei andando. Cheguei até a janela do final, verifiquei a vedação, tudo normal. Me virei para voltar e foi aí que ouvi de novo. Dessa vez mais claro, um arrastar, lento, deliberado. Como se alguém estivesse movendo uma maca vazia pelo chão, mas sem pressa nenhuma. O som vinha de trás de mim, mas quando me virei, não havia nada. Apenas o corredor comprido, vazio, iluminado por aquelas lâmpadas frias que zumbiam sem parar. Senti um arrepio subindo pela nuca. Não era medo, ainda não. Era estranheza. Aquele tipo de sensação quando você sabe que algo não se encaixa, mas não consegue dizer exatamente o que. Fiquei parado ali, segurando minha caixa de ferramentas, esperando. 30 segundos. 1 minuto. Nada. Silêncio absoluto, exceto pelo zumbido das lâmpadas e o som distante do ar-condicionado central. Desci pelo elevador tentando me convencer de que tinha sido paranoia. Mas aquela noite, deitado na cama, quando cheguei em casa às 7h30 da manhã,
Não consegui tirar o som da cabeça. Aquele arrastar lento, tão nítido, tão próximo, e a sensação incômoda de que por um instante eu não estava sozinho naquele corredor. Voltei ao hospital na noite seguinte. Quarta-feira. Dessa vez o quinto andar nem estava na minha rota, mas subi mesmo assim. Não sei bem por quê. Talvez para provar para mim mesmo que não havia nada de errado. Ou talvez porque alguma parte de mim precisava ouvir de novo, só para ter certeza de que não tinha imaginado. O elevador subiu com o mesmo barulho metálico. As portas se abriram. O corredor estava igual. Luzes acesas, portas fechadas, silêncio. Caminhei mais devagar dessa vez, prestando atenção em cada detalhe. As placas nas portas, desbotadas pelo tempo. Arquivo setorial. Sala 503, desativada. Copa. Tudo trancado. Tudo parado. Cheguei até a metade do corredor e parei. Fiquei ali, apenas ouvindo. O zumbido das lâmpadas, o ar-condicionado, minha própria respiração. E então, muito suave, quase imperceptível, ouvi uma voz. Não era uma palavra, não era um grito, era um murmúrio. Baixo, distante, abafado, como se alguém estivesse falando do outro lado de uma parede grossa. Não consegui distinguir se era homem ou mulher, só que estava ali, em algum lugar. Virei a cabeça para a esquerda, de onde achei que vinha o som. Havia 3 portas daquele lado, todas fechadas. Me aproximei da primeira, coloquei a orelha perto da madeira. Nada. Absoluto silêncio. Fui para a segunda porta. Mesma coisa. Quando cheguei na terceira, o murmúrio parou. Meu coração estava acelerado agora. Tentei a maçaneta, trancada como esperado. Recuei alguns passos e olhei para o corredor inteiro, tentando entender. Não havia ninguém ali. As portas estavam todas trancadas. O andar inteiro estava desativado. Mas o som tinha sido real. Eu tinha ouvido. Tinha certeza absoluta disso. Fiquei mais 20 minutos andando de um lado para o outro, esperando que acontecesse de novo. Mas não aconteceu. Desci frustrado, confuso e ao mesmo tempo com uma ponta de alívio. Passei o resto da noite no terceiro andar, trocando torneiras e consertando uma fechadura emperrada. Não voltei ao quinto até a semana seguinte. Os dias passaram normalmente. Trabalhei, dormi, vivi. Mas aquele corredor ficou na minha mente como uma ferida que você cutuca sem querer. Eu me pegava pensando nele em momentos aleatórios. No trânsito, antes de dormir, durante o café da manhã. Tentava racionalizar. Sons de canos, estrutura do prédio se acomodando, eco de algum paciente lá embaixo. Mas nada fazia sentido completo. Na terça-feira seguinte, subi de novo, 3 da manhã. O hospital estava especialmente silencioso naquela noite. Poucas internações. Emergência tranquila. Eu tinha terminado minha ronda do segundo andar mais cedo e decidi subir. Não era obrigação. Não tinha nada para verificar, mas subi. Quando as portas do elevador se abriram, percebi algo diferente. Não conseguia dizer o quê, mas havia algo no ar. Uma tensão, uma expectativa. Dei alguns passos para fora e parei logo na entrada do corredor. Fiquei ali parado, apenas observando. Tudo parecia igual. Luzes acesas, portas fechadas, silêncio. Mas não era o mesmo silêncio, era um silêncio mais denso, mais presente. Como se o próprio corredor estivesse segurando a respiração. Comecei a caminhar. Meus passos ecoavam mais alto do que o normal, ou talvez fosse impressão. Cheguei até a metade do corredor e parei de novo. Fechei os olhos, respirei fundo. Tentei esvaziar minha mente e apenas ouvir. Foi quando aconteceu. Passos, não os meus, outros passos. Vinham do final do corredor perto da janela. Eram lentos, regulares, medidos, como se alguém estivesse caminhando em minha direção com toda a calma do mundo. Abri os olhos imediatamente e olhei para frente. Não havia ninguém. O corredor continuava vazio, mas os passos continuavam. Mais próximos agora.
nítidos, inconfundíveis, som de sola contra linóleo, passo após passo, aproximando-se. Meu corpo inteiro congelou. Não conseguia me mexer, não conseguia pensar direito. Apenas ficava ali, ouvindo aqueles passos se aproximando de algo que eu não conseguia ver. 10 metros, 8 metros, 5. E então, quando pareciam estar a apenas 3 metros de mim, pararam. O silêncio voltou de forma tão abrupta que cheguei a sentir pressão nos ouvidos. Fiquei parado, olhando para o nada à minha frente, sentindo cada músculo do meu corpo tenso como uma corda de violão. Minha respiração estava irregular, rápida. Contei até 10 mentalmente. Nada aconteceu. O corredor permanecia vazio. Dei um passo para trás, depois outro, e outro. Mantive meu olhar fixo à frente, como se alguma coisa pudesse se materializar a qualquer momento. Quando finalmente alcancei o elevador, apertei o botão como se minha vida dependesse disso. As portas demoraram uma eternidade para abrir. Entrei e virei de costas, apenas quando elas começaram a se fechar. A última coisa que vi antes de descender foi o corredor vazio, iluminado, silencioso, mas juro que senti com cada fibra do meu ser que algo estava ali me observando. Desci direto para o térreo. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria, olhei para mim mesmo no espelho. Estava pálido. Minha mão tremia levemente. Respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar. Precisava racionalizar aquilo. Sons viajam de formas estranhas em prédios antigos. Eco, ilusão auditiva, cansaço. Qualquer coisa menos o que minha mente estava sugerindo. Mas eu sabia o que tinha ouvido e sabia que era impossível. Passei as próximas horas da madrugada no subsolo, na sala de máquinas, mexendo em coisas que nem precisavam de conserto. Só precisava ficar longe daquele andar, longe daquele corredor. Quando meu turno terminou às 7 da manhã, saí do hospital quase correndo. Fui para casa, fechei as cortinas, deitei e dormi como uma pedra até às 4 da tarde. Quando acordei, tentei me convencer a não voltar lá, mas sabia que voltaria. Algo em mim precisava entender, precisava saber. Os dias seguintes foram estranhos. Continuei fazendo meu trabalho normalmente, mas evitava o 5º andar. Descia pelos corredores do 2º, 3º e 4º andar, sem problemas. Conversava rapidamente com as enfermeiras do plantão noturno, verificava salas de cirurgia, depósitos, tudo, mas não subia. Ficava olhando para o botão do elevador que levava ao 5º andar e simplesmente não apertava. Até que uma das enfermeiras comentou algo que mexeu comigo. Era uma quinta-feira, por volta da 1 da manhã. Eu estava trocando uma lâmpada no corredor do 3º andar, quando a enfermeira Carla passou empurrando um carrinho de medicamentos. A gente se conhecia há uns 2 anos. Sempre trocávamos algumas palavras quando nos cruzávamos. Ela parou ao me ver na escada. "Ainda acordado por aí?" Ela perguntou, sorrindo cansada. "Sempre", respondi, descendo da escada. Lâmpada queimada. Ela assentiu e ficou parada ali por um momento, como se quisesse dizer algo, mas estivesse hesitando. Finalmente, ela falou: "Você já subiu no 5º andar esses dias?" Meu estômago deu um nó. "Por quê?" perguntei, tentando soar casual. Ela deu de ombros. "É que a Fernanda, da recepção, comentou que ouviu barulhos estranhos vindo de lá ontem. Disse que pareciam passos. Mas o andar está vazio. Ninguém tem chave das salas, tirando a administração. Achei esquisito. Fiquei em silêncio por um momento, processando. Não era só eu. Outras pessoas estavam ouvindo também. "Que tipo de passos?" perguntei. Ela não soube explicar direito. Disse que eram lentos, meio arrastados, que davam arrepio. Carla riu nervosamente. Eu falei para ela que era coisa da cabeça dela. Hospitais de madrugada são assim, deixam todo mundo meio paranoico. Forcei um sorriso. Verdade. Mas por dentro, eu sabia. Não era paranoia, era real. Seja lá o que fosse. Depois que Carla foi embora, fiquei parado ali no corredor, sozinho, pensando.
Se outras pessoas estavam ouvindo, talvez houvesse uma explicação lógica. Problemas estruturais, canos, vento entrando por alguma fresta, alguma coisa. Decidi que na noite seguinte eu subiria de novo, mas dessa vez levaria meu celular e gravaria. Se houvesse qualquer som, eu teria prova. Poderia mostrar para alguém da manutenção, para a administração, resolver aquilo de uma vez. Na sexta-feira, preparei tudo. Celular carregado, aplicativo de gravação já aberto. Subi ao 5º andar às 2h15 da manhã. O corredor estava igual, mas eu estava mais preparado mentalmente. Não ia me assustar dessa vez, ia ser racional, objetivo. Coloquei o celular no modo de gravação e comecei a andar pelo corredor, devagar, parando a cada poucos metros. Falava baixo para o celular, narrando o que estava fazendo, como se fosse um documentário. Estou no 5º andar, corredor principal, 2h17 da manhã, tudo silencioso, portas fechadas. Vou caminhar até o final. Minha voz ecoava estranhamente, mais alta do que eu esperava. Continuei andando, 10 metros, 20, 30. Cheguei até a janela do final. Olhei lá para fora. O estacionamento estava vazio, iluminado por postes amarelados. Algumas folhas se moviam com o vento. Virei de costas para a janela e comecei a voltar. Foi quando ouvi a voz de novo. Dessa vez era mais clara. Não era um murmúrio, era alguém falando. Baixo, mas distinto. Não conseguia entender as palavras, mas era uma voz. Humana, real. Vinha de algum lugar no meio do corredor. Parei imediatamente, segurando o celular com força. Está ouvindo isso? Sussurrei para a gravação. Tem alguém falando. A voz continuou, constante, monótona. Como uma conversa em tom baixo, mas sem pausa, sem respiração entre as palavras. Um fluxo contínuo de sons que quase formavam frases, mas não completamente. Dei alguns passos em direção ao som. Ele parecia vir da parede à minha esquerda. Me aproximei. Coloquei a orelha perto da parede e a voz estava dentro dela. Não do outro lado. Dentro. Como se alguém estivesse falando de dentro da própria estrutura da parede. O som era abafado, distorcido, mas inegavelmente presente. Senti meu sangue gelar. Afastei-me devagar, ainda segurando o celular. A voz continuou por mais alguns segundos e então cessou abruptamente. Silêncio total. Fiquei parado ali, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de ouvir. Olhei para o celular. Ainda estava gravando. Pelo menos teria isso. Evidência, prova de que eu não estava louco. Voltei para o elevador apressado, mas tentando não correr. Desci direto para o térreo e fui até a sala de descanso dos seguranças. Otávio, o segurança do turno, estava lá tomando café. Tudo certo? Ele perguntou ao me ver. Preciso te mostrar uma coisa, disse ainda ofegante. Sentei ao lado dele e coloquei o celular na mesa. Voltei a gravação para o início e deixei tocando. Otávio se inclinou ouvindo. A gravação mostrava minha voz narrando, meus passos ecoando, o silêncio do corredor. E então, no momento em que ouvi a voz, a gravação capturou nada. Apenas silêncio. Repassei, aumentei o volume. Nada. A voz não estava lá. Só minha respiração pesada e meus passos. Otávio me olhou confuso. O que eu deveria estar ouvindo? Tinha uma voz. Insisti. Alguém falando. Eu ouvi claramente. Ele coçou a cabeça. Cara, não tem nada aí. Só você andando. Peguei o celular de volta, incrédulo. Ouvi de novo. E de novo. Nada. A voz não tinha sido gravada. Mas eu tinha ouvido. Tinha certeza absoluta. Otávio deu um tapinha no meu ombro. Você está trabalhando demais, mano. Vai para casa, descansa. Não respondi. Só peguei minhas coisas e saí. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, repassando tudo na minha cabeça. Os passos, a voz, a gravação vazia. Nada fazia sentido. E a única conclusão que restava era a que eu mais tentava evitar. Aquilo não era físico, não era algo que pudesse ser gravado ou explicado. Era outra coisa.
Passei o final de semana inteiro em casa tentando me distrair. Assisti filmes, joguei videogame, saí para caminhar. Qualquer coisa para não pensar. Mas na noite de domingo, quando estava deitado na cama esperando o sono chegar, percebi que estava com medo de voltar ao hospital. Medo do 5º andar, medo daquele corredor. E isso me irritou profundamente. Eu não era assim. Não acreditava nessas coisas. Não podia deixar um lugar me amedrontar. Na segunda-feira à noite, voltei ao trabalho determinado a resolver aquilo. Decidi que ia até a administração na manhã seguinte e ia falar sobre o andar. Pedir para verificarem as instalações, os canos, seja lá o que fosse. Mas antes disso, ia subir mais uma vez. Uma última vez. Só para ter certeza do que estava lidando. Entrei no hospital às 11, como sempre. Cumprimentei o pessoal da recepção, peguei minha caixa de ferramentas, comecei minha ronda. Evitei o 5º andar até depois das 3 da manhã. Quando finalmente decidi subir, o hospital estava no seu ponto mais silencioso. Aquele momento da madrugada, onde até os sons mecânicos parecem mais baixos, como se o próprio prédio estivesse cochilando. Subi pelo elevador. E dessa vez, quando as portas se abriram, tive a nítida impressão de que algo tinha mudado. O corredor não parecia o mesmo. Não sei explicar exatamente. Talvez fosse a iluminação, um pouco mais fraca, como se algumas lâmpadas estivessem falhando. Ou talvez fosse o ar, mais pesado, mais frio. Dei um passo para fora do elevador e parei. Ouvi de novo. Dessa vez não eram passos ou vozes. Era um som novo, um arrastar contínuo, lento, vindo do final do corredor. Como se alguém estivesse movendo algo pesado pelo chão, mas sem pressa, sem esforço. O som vinha em minha direção, constante, inevitável. Meu instinto gritou para que eu voltasse para o elevador, mas em vez disso comecei a caminhar. Não sei por quê. Alguma parte de mim precisava ver, precisava saber. Caminhei devagar em direção ao som, meu coração batendo tão forte que conseguia ouvi-lo nos ouvidos. 10 metros, 15, 20. O som parou. Parei também. Fiquei ali, no meio do corredor, sozinho, olhando para o vazio à minha frente. E então percebi algo. O zumbido das lâmpadas tinha cessado. Não havia mais nenhum som. Nenhum. Completo silêncio. Até minha própria respiração parecia abafada, distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Foi quando senti uma presença. Não vi nada. Não ouvi nada. Mas senti, atrás de mim, próximo, muito próximo, como quando alguém está parado logo atrás de você e você sente o calor do corpo, a respiração no seu pescoço. Meus pelos se arrepiaram instantaneamente. Cada instinto no meu corpo gritava perigo. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que se eu me virasse, veria algo. Algo que não deveria estar ali. Não me virei. Fechei os olhos. Respirei fundo. E comecei a andar. Devagar. Um passo de cada vez. Em direção ao elevador. Não olhei para trás. Não corri. Apenas andei. Sentia a presença me acompanhando. Próxima. Constante. Como uma sombra colada em mim. Cheguei ao elevador. Apertei o botão. As portas demoraram séculos para abrir. Entrei. Me virei de frente para o corredor. Estava vazio. Mas bem no meio, onde eu tinha estado parado segundos atrás, uma das portas estava aberta. A porta da sala 503. A que sempre esteve trancada. E de dentro dela, na escuridão completa, eu juro que vi algo se mover. Uma forma. Indefinida. Apenas uma presença mais escura que o escuro ao redor. As portas do elevador se fecharam. Desci. Saí do hospital. Entrei no meu carro e dirigi para casa. Não pedi demissão formalmente. Simplesmente não voltei. Mandei uma mensagem para a administração dizendo que estava saindo por motivos pessoais. Nunca mais coloquei os pés naquele hospital. Isso foi há 3 anos. Hoje trabalho em outro lugar. Um escritório comum, turno diurno, nada de madrugadas ou corredores vazios. Construí uma vida normal,
Mas tem noites, especialmente quando acordo às 3 da manhã sem motivo aparente, em que ainda ouço um arrastar distante, passos que não deveriam existir, uma voz murmurando palavras que não consigo compreender. E sei que não é memória, sei que não é imaginação. É como se ao entrar naquele corredor eu tivesse aberto algo. E esse algo agora me encontra de vez em quando só para lembrar que ainda está lá, que sempre esteve, que sempre estará. Nunca contei essa história completa para ninguém. As poucas pessoas para quem mencionei algo olharam para mim com aquele misto de pena e desconforto que reservamos para quem está claramente exagerando. Então parei de falar. Guardei para mim. Mas carregar isso sozinho tem seu peso. É uma história que precisa ser contada, nem que seja para o vazio, para a madrugada, para quem estiver ouvindo agora. O Hospital Municipal São Vicente continua funcionando. Consultei online. O 5º andar continua desativado. Há alguns meses, li uma notícia pequena no jornal local sobre o hospital receber uma verba para reforma. Mencionavam que pretendiam reativar o 5º andar, transformá-lo em uma nova ala de internação. Senti um frio na espinha ao ler aquilo. Pensei em entrar em contato, avisar alguém, mas o que eu diria? Que há algo naquele corredor. Que pessoas não deveriam trabalhar lá. Quem acreditaria? Então, não fiz nada. E isso me assombra mais do que a memória do corredor em si. A ideia de que outras pessoas vão subir, vão trabalhar lá, vão ouvir os mesmos sons. E talvez, como eu, não vão conseguir gravar. Não vão conseguir provar. Vão apenas carregar o medo para casa, para a cama, para o resto da vida. Pesquisei sobre o hospital depois que saí. Procurei histórias, notícias antigas, qualquer registro de eventos estranhos. Encontrei pouco. O prédio foi construído nos anos 70. Passou por várias reformas. Teve algumas mudanças de gestão. Nada de extraordinário. Nenhuma morte misteriosa. Nenhum acidente grave. Nada que justificasse aquilo que eu vivi. O que, de certa forma, tornou tudo ainda mais perturbador. Porque se não há uma história, uma razão, então aquilo é simplesmente parte do lugar, uma característica dele, como a cor das paredes ou o layout dos corredores. Algumas coisas existem sem explicação. Conversei uma vez, meses depois de sair, com um ex-colega que ainda trabalhava lá. Encontrei ele por acaso em um supermercado. Ele me perguntou por que eu tinha saído tão repentinamente. Hesitei. Depois, tentando soar casual, perguntei se ele alguma vez tinha subido ao 5º andar de madrugada. Ele franziu a testa. Algumas vezes? Por quê? Ouviu alguma coisa estranha? Ele me olhou por um longo momento e percebi algo mudar em sua expressão. Um reconhecimento. Uma lembrança que ele preferiria não ter. Uma vez, disse ele baixo, ouvi passos, mas não tinha ninguém lá. O que você fez? Desci e nunca mais voltei sozinho lá. Ele parou como se estivesse decidindo se dizia mais ou não. Tem uma regra não oficial entre a gente da manutenção. Ninguém sobe ao 5º andar depois das 2 da manhã. Ninguém fala sobre isso abertamente, mas todo mundo sabe. Por quê? Ele deu de ombros, desconfortável. Porque coisas acontecem lá. Sons, sensações. A porta que você deixou fechada está aberta, sabe como é? E a administração sabe? Se sabe, não liga, ou não acredita. Difícil dizer. Ele me olhou sério. Você ouviu também, não foi? Foi por isso que saiu. Não respondi. Não precisei. Ele assentiu, compreendendo. Eu te entendo, disse ele. Tem noites que eu penso em fazer o mesmo. Nos despedimos ali. Nunca mais o vi. Mas aquela conversa confirmou o que eu já suspeitava. Não era só eu. Outras pessoas sentiam também. E todas faziam a mesma coisa. Evitavam falar, evitavam o andar e continuavam trabalhando, carregando aquilo em silêncio. Com o tempo, aprendi a lidar melhor. Os sons que eu ouvia em casa quando acordava de madrugada foram se tornando mais raros. Ainda aconteciam, mas com menos frequência.
como se a conexão que eu tinha aberto estivesse lentamente se fechando. Ou talvez eu estivesse apenas ficando mais acostumado. É difícil dizer. Mas há um detalhe que nunca mencionei, nem para mim mesmo, até agora. Um detalhe que ficou enterrado na minha memória, que só ressurge nas madrugadas mais silenciosas, quando não há barulho nenhum ao redor e minha mente vagueia livremente. Naquela última noite, quando senti a presença atrás de mim e comecei a caminhar em direção ao elevador, eu ouvi algo, muito baixo, quase imperceptível, uma voz. Não a mesma que murmurava antes. Essa era clara, distinta, e dizia meu nome. Não o nome que uso profissionalmente ou o nome que as pessoas do hospital conheciam, mas o nome completo que está no meu documento de identidade, incluindo o sobrenome da minha mãe, que eu nunca uso. Um nome que ninguém naquele hospital conhecia. Um nome que eu mesmo raramente pronuncio. E essa voz o disse, perfeitamente, corretamente, como se me conhecesse há muito tempo. Tento não pensar nisso. Tento convencer a mim mesmo de que foi imaginação, estresse, medomente. Mas eu sei o que ouvi. E sei que não há explicação lógica para isso. Nenhuma teoria de eco ou ilusão auditiva explica como um som consegue saber seu nome. Seu nome verdadeiro, completo. Às vezes, nas madrugadas em que acordo sem motivo, fico deitado no escuro me perguntando se fiz a coisa certa ao sair. Se talvez, ao ir embora, tenha deixado aquilo incompleto. Como um ciclo que deveria ter sido fechado, mas ficou aberto. E me pergunto se um dia vou ter que voltar. Não por vontade própria, mas porque algo vai me puxar de volta. Como uma dívida não paga, uma conversa inacabada. Mas por enquanto continuo aqui, vivendo minha vida, trabalhando, dormindo quando consigo, e tentando não pensar em corredores vazios, luzes fluorescentes e sons que não deveriam existir. Dizem que todo lugar tem sua energia, sua história, suas marcas. Hospitais, em especial, carregam tanto, tanta dor, tanta perda, tanto alívio, tanto nascimento. Tudo misturado nas paredes, nos pisos, no ar. Talvez seja isso. Talvez o quinto andar tenha acumulado algo ao longo dos anos. Algo que não precisava de uma tragédia específica para existir. Apenas a soma de todos os pequenos momentos, de todas as emoções, de tudo que foi sentido ali. Ou talvez sempre tenha estado lá, antes mesmo do hospital, antes do prédio. Algo no terreno, na geografia do lugar, algo antigo, paciente, esperando. Não sei, e talvez seja melhor assim. Talvez algumas perguntas não devam ter respostas. Talvez o mistério seja mais suportável que a verdade. O que eu sei é que aquele corredor mudou algo em mim, não de forma dramática ou visível, mas algo fundamental, uma percepção. Uma consciência de que o mundo não é tão sólido quanto parece, que há fendas, espaços entre, lugares onde as regras não se aplicam completamente e que, se você não tomar cuidado, pode acabar preso em um desses espaços. Ou pior, pode trazê-lo com você para casa. Tem momentos em que sinto saudade do trabalho noturno, da tranquilidade, do silêncio, da sensação de ter o mundo só para mim. Mas então lembro do quinto andar, do corredor, dos passos, da voz, e a saudade passa imediatamente, substituída por um alívio profundo de estar longe dali. Recentemente, voltei a passar de carro em frente ao hospital. Não planejei. Estava indo para outro lugar e acabei pegando aquela rua por acaso. Olhei para o prédio através da janela do carro. Era dia, sol brilhando. Pessoas entrando e saindo normalmente. Parecia um lugar completamente comum, inofensivo. Mas quando meus olhos subiram para o quinto andar, para as janelas escuras e vazias, senti aquele frio conhecido. Aquela sensação de estar sendo observado. Acelerei e não voltei a olhar. Às vezes me pego imaginando o que aconteceria se eu voltasse, se entrasse durante o dia,
se subisse ao 5º andar com luz solar entrando pelas janelas? Seria diferente? Os sons ainda estariam lá? A presença permaneceria? Parte de mim quer acreditar que sim, que tudo aquilo é exclusivo da madrugada, da escuridão, do silêncio. Mas outra parte, a parte mais honesta, sabe que não. Sabe que aquilo está lá sempre. Independente de hora ou iluminação, apenas se manifesta de formas diferentes. Um colega do meu trabalho atual me perguntou uma vez por que eu nunca quero fazer hora extra quando envolve ficar depois das 6 da tarde. Disse que tenho compromissos, que preciso manter minha rotina. Ele aceitou sem questionar, mas a verdade é que não consigo. A ideia de estar em qualquer prédio quando escurece, de andar por corredores vazios, de ouvir meus próprios passos ecoando, me deixa ansioso. Evito elevadores quando posso. Prefiro escadas, mesmo que seja no 8º andar. Qualquer coisa para não sentir aquela sensação de estar preso em uma caixa metálica, subindo ou descendo, sem controle. Às vezes, acho que exagero, que estou deixando um único episódio controlar minha vida de forma desproporcional. Mas então, lembro da porta aberta, da sala 503, daquela forma escura se movendo no interior. E sei que não estou exagerando, sei que meu medo é justificado, racional até, porque o que vi naquele corredor não era natural, não era explicável. E uma vez que você vê algo assim, algo que quebra as regras fundamentais do que você achava que era real, você não volta a ser a mesma pessoa. Existem níveis de experiência. Há aqueles que ouvem uma história e acham interessante. Há aqueles que ouvem e sentem um arrepio. E há aqueles que vivem, que estão lá, que sentem na pele, nos ossos, na alma. E esses últimos carregam algo diferente. Uma marca, um conhecimento que não pode ser não aprendido. Eu faço parte desse último grupo agora. E há noites como esta, enquanto relembro e conto essa história, em que o peso disso se torna quase tangível. Como se ao falar, ao reviver, eu estivesse abrindo novamente aquela porta, convidando aquilo de volta. Sinto isso agora, uma pressão no ar ao meu redor, uma atenção direcionada, como se algo estivesse ouvindo junto com você. Talvez esteja. Talvez ao compartilhar essa história, ao colocar essas palavras no mundo, eu tenha criado uma ponte, um caminho de volta. E talvez, em algum lugar distante, em um corredor vazio iluminado por luzes fluorescentes, uma porta esteja se abrindo lentamente. Sem barulho, sem motivo, apenas se abrindo, e algo está saindo. Mas não vou pensar nisso agora, não posso, porque se começar a pensar, se permitir que minha mente vá por esse caminho, não vou conseguir parar, e preciso dormir. Preciso acordar amanhã e ir trabalhar e viver minha vida como se nada disso importasse, como se fosse apenas uma história, uma memória distante, algo que aconteceu uma vez e acabou, mesmo sabendo que não acabou, mesmo sabendo que nunca vai acabar. Porque algumas portas, uma vez abertas, nunca se fecham completamente. Apenas ficam entreabertas, esperando, sempre esperando. E tudo o que você pode fazer é continuar andando, continuar vivendo e torcer para que quando finalmente você se virar, quando finalmente não conseguir mais resistir ao impulso de olhar para trás, não haja nada ali, apenas o corredor vazio. Apenas o silêncio. Apenas as luzes fluorescentes zumbindo baixinho como sempre fizeram. Mas você sabe que vai haver. Você sempre soube. Desde o primeiro passo que deu naquele corredor, desde o primeiro som que ouviu, desde o momento em que sentiu aquela presença atrás de você e escolheu não se virar. Você sabia que isso não terminaria ali, que isso era apenas o começo. E eu sei também. Sei. Enquanto fecho os olhos agora, nesta madrugada silenciosa, ouvindo minha própria respiração no escuro, sei que em algum lugar, em algum tempo, vou ter que voltar. Não fisicamente, talvez, mas em pensamento, em sonho, em memória, porque você não escapa do que te encontrou, você apenas aprende a conviver.
E nas madrugadas mais silenciosas, quando acordo sem motivo e o mundo inteiro parece estar prendendo a respiração, eu ouço, muito distante, quase imperceptível. Mas lá está, o som de passos em um corredor vazio, se aproximando, sempre se aproximando, e eu fecho os olhos e espero, porque é tudo o que posso fazer. Esperar, esperar, e lembrar que aquilo, seja lá o que for, sabe meu nome completo. E um dia, talvez, vai chamá-lo de novo. Mas até lá, continuo aqui, vivendo, respirando, contando esta história para quem quiser ouvir. Porque talvez, apenas talvez, se outras pessoas souberem, se outras pessoas entenderem, isso perca um pouco do seu poder. Ou talvez não, talvez apenas espalhe, multiplique, encontre novos corredores, novos hospitais, novas pessoas andando sozinhas de madrugada. E então todos nós carregaremos essa marca, esse conhecimento, essa lembrança de que nem tudo que existe pode ser explicado e que alguns sons, uma vez ouvidos, nunca são esquecidos. Nunca.